Você cresceu ouvindo uma mentira bem embalada, que falta algo em você, que a vida só se completa com outro alguém, que amar é o ápice da existência, que romance é a alma do mundo. Mas Nietzsche cuspiria nesse altar. Ele não odiava o amor, odiava a dependência disfarçada, odiava a rendição voluntária da alma em troca de afeto. Pense com frieza. Quantas vezes você viu alguém trocar a própria clareza por drama? A ambição por aceitação? O silêncio produtivo por um ruído emocional constante? O mundo moderno idolatra o amor romântico como se fosse a coroação da vida, quando, para Nietzsche, é muitas vezes o esconderijo da covardia espiritual. Relacionamentos, para ele, não libertavam, aprisionavam, porque exigem do indivíduo que ele se dilua, que se amolde, que negocie sua essência. E ele acreditava que o verdadeiro poder nasce de outro lugar, não da solidão rasa, mas da solidão ritual, aquela em que o indivíduo encontra sua forma, sem espelho, sem plateia. É ali que as ilusões queimam, é ali que ecoa a pergunta que ninguém quer ouvir: quem sou eu sem distração? O que desejo sem ser desejado? O que posso me tornar se parar de gastar energia tentando ser amado? A maioria não pergunta, porque intui a dor da resposta. Então, corre para o conforto, para o alívio, para a simulação de amor que anestesia o medo de estar só. Mas Nietzsche via nisso uma fuga, não um encontro. Ele dizia: as pessoas não caem de amores, elas caem em distrações, carência, validação, barganha. Chamam de relacionamento o que muitas vezes é apenas troca de favores emocionais. Por isso, permanecer solteiro, verdadeiramente só, não é um intervalo entre histórias. É uma recusa ritual, um gesto de força contra a dissolução do eu. É declarar: não preciso ser amado para ser real. E mais, não oferecerei ao outro o que ainda não construí em mim. Porque a verdade brutal é esta: a maioria das relações hoje é transação. Me dê o que me falta. Cure em mim o que não quero enfrentar. Faça eu esquecer do meu próprio vazio. Nietzsche chamaria isso de fraqueza sofisticada, disfarçada de afeto. O verdadeiro amor, segundo ele, não é fusão. É entrega consciente. Só é possível depois do caos ter sido domado, dentro. Só é possível depois de sangrar sozinho, de arder no espelho da própria identidade, de emergir sem precisar de aplauso. Estar solteiro não é uma espera. É um santuário. É o tempo, a clareza, a liberdade de errar e se refazer sem pedir licença. É a chance de construir um eu tão inteiro, que jamais será um fragmento dentro de alguém. Nietzsche acreditava que a grandeza é um caminho de fogo, não de afeto. Ao Übermensch, o homem elevado, não se ergue nos braços de ninguém. Ele anda sem muletas, escolhe o próprio sofrimento, e não ascende para ser amado, ascende para ser soberano. Se você está solteiro agora, não fuja disso, não mendigue validação, não procure alguém que te complete. Use esse tempo, com ferocidade. Leia, treine, crie, reconstrua-se, silencie o barulho, corte vícios, construa uma mente que ninguém consegue manipular, porque quando isso acontece, você se torna perigoso, não para ferir, mas para, finalmente, escolher o amor, sem precisar dele. E esse é um poder que quase ninguém experimenta. A cultura moderna trata a solteirice como sala de espera, um limbo social que você precisa escapar o quanto antes. A mensagem é cruel e clara. Se ainda está só, é porque tem algo errado com você. Nietzsche via o oposto. Para ele, o instante em que sua felicidade depende de outra pessoa é o instante em que você renuncia sua vontade, o centro de sua força. Ser humano, em sua visão, não é sobre se misturar, é sobre transcender, é sobre superar a si mesmo, e nada sabota essa ascensão tão rápido quanto a dependência emocional. A maioria não percebe, mas seus relacionamentos são movidos por medo. Medo de estar só, medo de fracassar, medo de não valer nada se ninguém confirmar seu valor, e por isso se fundem a outros, não por amor, mas por insegurança. Nietzsche chamou esse tipo de vida de escravidão psíquica. Quando você se agarra ao outro para ter identidade, você deixa de ser inteiro e vira fragmento. E o mais trágico, a gente acha bonito, chama de parceria, de romance, de dar certo, mas na realidade, a maioria só está trocando autenticidade por conforto. E aqui vai o corte mais cruel. Nietzsche sabia.
A maior parte dos relacionamentos são acordos para permanecerem fracos juntos, apoiam falhas um do outro, validam ilusões, distraem-se mutuamente do crescimento. Dois seres unidos, não pela força partilhada, mas pela fuga conjunta. É por isso que ele defendia a solidão, não como isolamento, mas como preparação, para se tornar alguém que não precisa de ninguém, não por frieza, mas porque só o homem que não precisa de amor é finalmente capaz de oferecê-lo sem condição. E isso é raro. Olhe ao redor. Quantos você conhece que ficariam bem, não despedaçados, se o relacionamento acabasse hoje? Quantos podem dizer, com firmeza calma, eu te amo, mas não preciso de você? Isso não é desapego. Isso é poder. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o fogo da própria mente, sentar com suas falhas, lutar contra seus demônios, destruir as partes de si que existem apenas para agradar. É na solidão que a transformação real acontece, porque não há onde se esconder, ninguém para impressionar, nenhuma rede de segurança, só você, seu caos, seu potencial. E nesse ambiente de pressão máxima, você ou quebra, ou se torna inquebrável. Esse é o presente de permanecer solteiro. Tempo para construir valor sem distrações. Tempo para descobrir o que importa para você antes que alguém reescreva suas prioridades. Tempo para reconhecer seu próprio valor sem precisar vê-lo refletido nos olhos de alguém. A maioria nunca se dá essa chance. Pulam de uma amarra emocional para outra, apavorados com o vazio. Mas Nietzsche não temia o vazio. Ele acreditava que o homem que encara o abismo sem piscar é dono de si. Então, se você está solteiro e o mundo tenta te fazer sentir que está atrasado, lembre-se, você não está atrás, você está à frente, porque está fazendo o que quase ninguém tem coragem de fazer, tornar-se inteiro. E quando você é inteiro, para de atrair caos, para de tolerar mediocridade, para de aceitar relacionamentos que te drenam, porque você já não precisa ser necessário. Você se tornou algo mais forte, mais raro, alguém que pode escolher amar livremente. Não como fuga, mas como presente. Aqui está algo que quase ninguém admite. Elas não querem amor, querem controle, querem alguém que se encaixe perfeitamente no papel que imaginaram, alguém que valide, que eleve, que nunca confronte com profundidade. Não buscam conexão real, buscam espelho. E quando o espelho trinca, quando o outro mostra vontade própria, tudo desaba. Porque o amor, na cultura moderna, não é sustentado por verdade, é sustentado por manutenção de ego. Nietzsche via esse jogo com olhos limpos, um teatro, onde todos usam máscaras, a máscara do bom parceiro, a máscara do cônjuge ideal, a máscara do amante perfeito. Mas por baixo disso tudo, ele acreditava que a maioria não está apaixonada pelo outro, está apaixonada pela ideia de ser amada. É por isso que tantos vínculos apodrecem, não porque alguém seja maligno, mas porque ambos estão usando o outro para evitar a si mesmos. Você não constrói um reino com alguém, se os dois ainda estão procurando seu valor nos olhos um do outro. Por isso Nietzsche exaltava a vontade de potência. Não sobre os outros, mas sobre si. Até que você consiga sentar sozinho numa sala silenciosa e se sentir completo, você não tem o direito de entregar seu coração a ninguém, porque se o fizer, não será amor o que estará oferecendo, será necessidade. E essa é a raiz da maioria das disfunções. Duas pessoas se agarrando uma à outra porque não fizeram o trabalho interno. Duas pessoas esperando que o outro cure feridas que nem conseguem nomear. Nietzsche enxergou como a sociedade romantizou essa disfunção. Transformamos a codependência em virtude. Aplaudimos pessoas que nunca se desgrudam, mesmo quando ambas estão afundando. Mas ele sabia. Verdadeira grandeza, verdadeira identidade, vem primeiro da separação. A unidade vem depois. Você precisa saber andar sozinho antes de poder caminhar ao lado de alguém. Precisa encarar sua própria escuridão antes de tentar segurar a de outro. E precisa parar de pedir que o amor te salve e, em vez disso, perguntar: o que eu estou fazendo para merecê-lo? Porque aqui está a verdade crua. Se você não dominou sua própria vida, vai destruir qualquer um que tente te amar. Não por maldade, mas porque o vazio dentro de você exigirá mais do que qualquer ser humano pode oferecer. É por isso que estar solteiro não é uma maldição, é um presente, uma janela sagrada onde você pode construir o tipo de vida que teria orgulho de convidar alguém para entrar. Uma vida feita de disciplina, clareza, força, uma vida onde você não está correndo atrás de picos emocionais ou fugindo do desconforto, mas cultivando estabilidade interior.
Nietzsche diria que a maioria das pessoas não fica solteira por tempo suficiente. Correm para preencher o silêncio, para evitar o próprio reflexo. Mas se você permanece no silêncio tempo suficiente, algo poderoso acontece. Você para de buscar e começa a criar. Você deixa de perguntar quem vai me amar e começa a perguntar pelo que eu me coloco em pé? É aí que a atração muda. Você para de atrair quem alimenta suas feridas e começa a atrair quem reconhece sua força, porque você não está mais fingindo ser amável, você se tornou amável, não por bajulação, não por agrado, mas por ter feito o trabalho. Então, se você ainda está solteiro, não veja isso como um vazio a ser preenchido, veja como um fogo a ser atravessado, um fogo que vai queimar mentiras, desespero, narrativas de ego, e quando você sair do outro lado, não vai mais implorar atenção, não vai mais correr atrás de validação, você apenas vai ser, e esse ser atrai apenas o que é real. A maioria entra em relacionamentos para se sentir segura, mas Nietzsche acreditava que segurança é o inimigo da grandeza. Num mundo obcecado por conforto, rotina e confirmação, liberdade se tornou um ato radical. E liberdade verdadeira, especialmente liberdade emocional, não existe quando você está sempre se moldando para manter o outro feliz. Nietzsche chamava isso de moralidade de rebanho, o instinto de se conformar, de alisar as arestas, de não causar ondas, e os relacionamentos muitas vezes se tornam o terreno fértil perfeito para isso, porque no momento em que você começa a medir seu valor pela aprovação de outra pessoa, já perdeu o que tem de mais valioso, sua independência de pensamento. Pense. Quantos homens começam fortes, ambiciosos, criativos e vão encolhendo com o tempo dentro da relação? Não porque sejam fracos, mas porque foram treinados a acreditar que compromisso é amor, que autonegação é maturidade, e então eles silenciam suas opiniões, abandonam seus sonhos, trocando missão por harmonia, e com o tempo, viram sombras do que já foram. Nietzsche via isso como suicídio espiritual. Desistir da sua visão para se encaixar nas expectativas dos outros não é amor, é putrefação. Nietzsche advertia: se você enlaça sua identidade a outra pessoa como sombra, nunca desenvolverá sua força plena. Vai viver com um olho nela, sempre calculando, ajustando, aplacando. Isso não é conexão, é autoapagamento. Uma tragédia porque quem você tenta impressionar acabará perdendo respeito. Por quê? Porque ninguém admira realmente quem trai a si mesmo, mesmo que inconscientemente, as pessoas sentem quando você entregou seu poder. Sentem quando seu amor flui do medo, não da liberdade. Ironicamente, quanto mais tenta prender o outro se tornando pequeno, mais ele se afasta. Por isso Nietzsche deveria abrir os braços ao indivíduo soberano, aquele que escolhe solidão em vez de escravidão. Não por amargura, mas por clareza, porque quem teme a solidão aceita qualquer coisa, abaixa padrões, ignora sinais vermelhos, silencia o instinto. Mas quando a solidão não assusta mais, quando você caminha só sem vacilar, aí sim você se torna intocável, porque seu amor deixa de ser isca. Não é uma moeda de troca por atenção, é uma oferta, e só os mais raros saberão o que fazer com ela. Então, eis o desafio que Nietzsche lançaria. Será que você pode construir uma vida tão plena, disciplinada e significativa que um relacionamento seria só um acréscimo, não uma necessidade? Você pode se sentir tão completo em sua própria presença que ninguém possa te manipular com a ameaça de partir? Isso é poder. É o que a solteirice oferece espaço para cultivar, não porque você odeia relações, nem porque não é amável, mas porque recusa se acomodar, recusa comprometer sua evolução por um sabor momentâneo de conforto. Isso exige coragem, exige amor próprio, exige brutal honestidade. Mas quando você tiver feito o trabalho, quando tiver enfrentado sua solidão e a transformado em força, você para de atrair quem quer te consertar e começa a atrair gente que te respeita, porque você se tornou alguém que não persegue conexão. Você a cria a partir da totalidade interior. E aqui está a ironia que ninguém menciona. Assim que você deixa de depender de um relacionamento, vira o tipo de homem que os outros perseguem. Por quê? Porque há algo magnético em quem se completa sozinho, que não está desesperado, que não atua, que não espera alguém para preencher o espaço vazio. Esse é o homem que Nietzsche apontava. Um homem que abraçou a solidão, não como castigo, mas como preparação. Enquanto as massas correm atrás de alguém, qualquer um, para escapar da dor de estar só, você faz o oposto com calma.
Você desacelera, vira-se para dentro, enfrenta o caos. E nesse processo, algo radical acontece. Você começa a se entender, não com testes de personalidade superficiais, mas de forma profunda, sombria, honesta. Enfrenta seus medos, reconhece seus padrões, admire suas mentiras e para de esperar que alguém vá resolvê-las por você. Você percebe, ninguém pode fazer você se sentir amado se você não fez as pazes consigo mesmo. Isso é o que Nietzsche quis dizer quando falou sobre se tornar o que você é, não o que seus pais queriam, nem o que a sociedade espera, nem quem seu ex tentou moldar, mas você, reduzido à sua essência soberana crua. E aqui está a recompensa. Quando você constrói esse nível de si, não entra em relacionamentos por carência. Entra deles vindo de um lugar de transbordamento. Você não está para ser salvo, não está para atuar um papel, está para compartilhar sua vida, e não apenas entregá-la. E isso amedronta a maioria, porque esse tipo de amor não pode ser controlado. Ele não nasce da necessidade, nasce da verdade. A maioria não estará pronta para isso. Disserão que você é frio, que é independente demais, que é reservado demais, que é excepcional demais, mas os certos vão reconhecer, vão sentir o peso da sua presença, vão perceber a profundidade que você traz, e ou vão se elevar para encontrá-lo, ou vão se afastar. De qualquer forma, você permanece inteiro. Esse é o verdadeiro fim da liberdade. E ele só vem quando você abraça a jornada que a solteirice oferece, porque essa jornada te força a parar de fingir, parar de terceirizar seu valor, parar de perseguir ilusões de amor que nunca foram sobre amor. Nietzsche não disse que essa vida seria fácil, ele sabia que seria dolorosa, mas também sabia que a dor é a forja do indivíduo, que somente através do desconforto merecemos a conexão verdadeira. Não aquela que some depois da lua de mel, mas aquela que desafia, afia e expande ambos. Portanto, se você está solteiro agora, não fuja disso, use isso, transforme isso em uma estação de construção, de clarificação, de fortalecimento, porque o homem que domina a solidão é o homem que ninguém consegue manipular. Ele não teme ir embora, nem teme ficar só, e isso o torna perigoso, da melhor forma possível. Isso não é sobre crescer sem amparo, é sobre emergir inteiro. Desde o início entendemos, permanecer solteiro é a melhor decisão. Agora esse corte final é o espelho que convoca a ação. Não é uma escolha passiva, é uma ameaça suave, ou um convite irreversível. Ou você aceita a forja da sua própria mente, ou será devorado por ecos alheios. Há um bisturi quieto atravessando sua alma, não para cortar, mas para abrir. Espelho filosófico, você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que sussurra dentro de você. Quem não age, paga. Quem se acomoda, sangra de volta ao silêncio. Há uma corda invisível conectando seu brilho à sua fissão. Há um labirinto interno e você tem a senha. Comente. Eu comando sem dizer nada. A ameaça é sussurrada. O comando é brutal. Fique inteiro. Pese a solidão com coragem. Queime a máscara, não para os outros, mas para dentro. Se recuar, não é o mundo que te esmagará. É a vergonha que te devora por dentro. Cada fecho é travessia, não diploma. Quem não cruza, volta a sangrar. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto, em silêncio.